Mamacita fala, vagabundo senta. Choque é pra tumba, tumbei. Oi, 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 Cacá Moreira. Tayla de novo, muito bem. Sejam muito bem-vindas. Meio-dia, Carolzinha chegando. Vão chegando. Vamos deixar aí o Instagram avisar para a galera que estamos ao vivo. Aproveita aí, manda aí. Eu nunca sei onde fica direitinho, mas você aperta aí, ó, nesse aviãozinho. Manda pra galera. Vamos ver aí se a gente passa muitos alunos. Hoje a gente vai falar sobre como diferenciar stories e feeds. Algo importante para quem empreende online. Olha, Tayla tá dizendo que criou coragem e fez a primeira live ontem. Muito bem, depois eu vou lá olhar. Oi, Jéssica. Oi, Sara. Flora tropical. Ai, que linda. Minhas flores, meus lírios para as minhas alunas, é sempre de lá. Tudo da minha vida, quando é flor, flora tropical. Thaisa, Priscila, sejam bem-vindas. 12:05. Hoje é um assunto que é muito importante. Por quê? Porque, como é que eu sei, né? Sem bola de cristal. Porque eu fiz um post uma vez sobre isso e foi um dos posts que mais teve compartilhamento, que mais teve salvamento. Então, e eu percebo cada vez mais como é difícil, né? Tanto que um dos serviços que eu presto hoje é de consultoria para criar linha editorial, tanto para stories quanto para feed, porque eu sei que é uma dificuldade que muita gente tem. Então hoje, oi Luiz! Luiz aí, um dos nossos musos, né, que estão aí nos nossos bastidores apoiando a gente nessa caminhada da jornada 3P. Tô louca para entender, que não faço a menor ideia. Vamos lá, hoje você vai sair daqui com bastante clareza. Oi Thalita, Wellington. Deixa eu baixar aqui o som pra gente não perder muito tempo, porque enfim, tempo aqui nesse Instagram, meu filho, é contadíssimo. Temos até fogos em comemoração à nossa aula de hoje. Bom, primeira coisa, já comecei a identificar aí que tem pessoas que já estão comigo de outras aulas, mas eu queria ouvir aí de vocês, quem tá vindo pela primeira vez, coloca eu aí, se tem alguma novata nesse nosso rolê aqui. E eu quero lembrar logo que essa é uma das aulas, faz parte da nossa programação da Comunidade 3P. O que é a Comunidade 3P, né? 3P é um projeto que a Tati, Carol e eu estamos criando para ajudar você que é empreendedora a levar o seu negócio para um outro lugar, baseando seu negócio no conhecimento de planejamento financeiro, produtividade e posicionamento digital. Oi, Sara, Cacá, Thaís. Então, gente, tem gente nova aqui. Então, já que tem gente nova, deixa eu explicar melhor. Eu também, o Wellington também. Então, essa aula, ela não tá ficando salva, e para você poder ter acesso tanto a essa como as aulas anteriores, no fim de semana a gente libera o nosso 3P Flix lá na comunidade para as pessoas terem acesso a essas reprises. Mas o ideal é que a gente esteja sempre aqui ao vivo. Por quê? Porque aqui a gente consegue interagir, a gente consegue responder as perguntas de vocês. Então, o mais legal é que a gente de fato consiga ter essa interação, porque só assistir a reprise é mais frio, né? Embora é bom pra gente ver, pra poder relembrar, de repente, tópicos que a gente perdeu. Então, como tem muita gente nova, eu vou me apresentar. Meu nome é Emily Araújo, eu sou jornalista de formação, tenho pós-graduação em assessoria de comunicação e imprensa, e há 5 anos eu tenho uma marca de camisetas, mas eu já empreendo desde a época da faculdade, porque eu já tive uma agência de assessoria de comunicação, já vendi cesta temática, já organizei brechó na época da faculdade, com as amigas da faculdade. Então, assim, empreender sempre fez muito parte da minha vida. Mas depois que eu fundei, de fato, a ICAS, que é a minha marca de camisetas e bonés que empoderam a cultura amazonense,
as pessoas começaram a perguntar como que eu fiz essa transição de carreira. E aí eu comecei a estudar, mas não só para poder empoderar o meu negócio, mas para poder ajudar outras pessoas. E hoje a minha vida é 80%, da minha vida profissional é 80% ligada em ajudar empreendedoras como vocês que estão aqui a criarem comunidade. Então, assim, a transformar de fato os clientes de vocês em fãs. Aquele cliente que compra tudo que você lança, não porque você tá não pelo que você está vendendo, mas porque é você que está vendendo. Então, o nosso principal objetivo é criar estratégias para facilitar esse engajamento. E para já começar, oi Samara, para começar, Wellington, o 3P Flix fica aqui no Instagram? Não fica no Instagram. A gente libera o link lá na comunidade e aí você vai ter acesso. Por exemplo, na aula de ontem, na aula de terça-feira, a Tati falou sobre rotina organizada. Ontem a Carol falou sobre como montar preço. A aula explodiu o Instagram, teve muita gente, porque eu sei que é uma dificuldade que todo mundo tem, inclusive eu, porque eu faço mentoria com a Carolzinha. E aí hoje a gente vai falar sobre feed. Então, as aulas não têm reprise aqui. As aulas não estão salvas, elas ficam lá. No fim de semana a gente disponibiliza o link fechado, que só quem tá lá na comunidade pode ter acesso, tá? Então essa sou eu, e hoje eu tô muito animada, porque é muito legal quando vocês dão essa troca. Então, quando a gente termina a live aqui, vocês mandam um direct, vocês marcam a gente. E é exatamente isso que a gente quer, porque um dos valores mais importantes pra mim é, de fato, a coletividade e o espírito de generosidade, né? Então, além de eu não querer que eu fique com conhecimento só pra mim, eu quero que vocês também aprendam comigo e eu quero que vocês possam ensinar para outras pessoas também. Então, essas aulas são de fato gratuitas. No final, eu não vou vender nada para você. Eu só quero de fato que você leve a minha mensagem para mais pessoas. E aí, num determinado momento da vida, a gente vai se encontrar e eu vou ficar muito feliz de poder ajudar você de alguma maneira. Tá bom? Vamos lá! Pra começar, eu quero lembrar que semana passada, qual foi a pauta da semana passada? Pra você que não tá na comunidade, que não teve acesso ao 3P Flix da semana passada. Eu falei sobre, nem lembro mais, linha editorial única. É porque na terça-feira eu falei sobre conteúdo. A live de conteúdo, que foi com a Mirella, tá salva no IGTV. A da quinta-feira passada não está. A gente falou sobre linha editorial única. Então a gente pegou muito sobre quais são os tipos de conteúdo que você tem que criar. Os 6, eu dei dica de 6 conteúdos que, se você quer realmente bombar a sua conta, e não bombar de seguidores, tá? Quando eu falo de bombar, eu falo de engajamento, eu falo de clientes. Eu não tô preocupada com números, a gente tá preocupada aqui com qualidade. Então falei sobre como fazer isso, quais são os tipos de conteúdo que mais convertem, que trazem as pessoas certas. Falei também sobre como é importante você parar de ficar olhando para a concorrência e focar no seu, e o quanto a sua história é importante. Então, mais do que tudo, esses 3 pilares, eles são importantíssimos para que você crie uma linha editorial única. Olha, a Mirella acabou de entrar. Na terça-feira a gente conversou sobre a fonte inesgotável de conteúdo, que é você mesma. E essa live tá salva, tá bom? A da semana passada não está. Vamos de conteúdo. Hoje, o que eu vou falar hoje pra vocês? Vendo aqui na minha colinha, que é uma super cola, tá, querida? É uma cola babado, porque tem muita coisa. Primeira coisa, eu vou falar sobre como entender a estratégia, por que tem que ser diferente Stories e por que tem que ser diferente no feed. Por que não dá pra fazer as duas coisas iguais. Eu vou falar sobre isso, tá? Daqui a pouco. Segunda coisa, como ter um feed harmônico. A gente vê muitas pessoas falando sobre feed harmônico. A gente vê, inclusive, vários produtos sendo vendidos para que você tenha, né, no Canva, e eu acho isso muito legal. Inclusive, a Mirella, da Interdigital, que fez a live comigo na terça-feira, ela tem uma aula no YouTube gratuita que ela dá o passo a passo do Canva. Então hoje eu vou falar sobre essa coisa de feed harmônico, faz sentido, não faz sentido, por que você tem que ter um e como criar isso sem muito mistério. E por último, para quem ficar até o final da live, eu vou dar 5 dicas poderosíssimas para poder aumentar o engajamento nos stories. Infelizmente, o Instagram tá passando por uma fase, caracas, que tudo, finalmente vou aprender. Vai aprender, minha filha, você vai, Tayla. Vai. Infelizmente, o Instagram tá passando por uma série de mudanças, então o engajamento tá caindo.
E eu percebo isso na prática. Eu tô aqui consistentemente todos os dias, tanto nos stories como no feed. Tenho feito live, tô fazendo IGTV. A única coisa que eu ainda estou em falha, né, trazendo a minha vulnerabilidade, porque eu sempre digo que aqui é empreendedorismo real. Eu ainda não tô tão engajada no Reels. Reels ainda é uma dificuldade minha. Mas e o Instagram, minha filha, tá querendo tombar a gente de tudo quanto é jeito. As minhas visualizações caíram muito e eu tenho certeza que não é porque meu conteúdo tá ruim, modéstia à parte. Eu tenho certeza que é porque a máquina tá se transformando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sentar e vou chorar? Não. Eu vou tentar me reinventar e cada vez criar mais conteúdo, cada vez ter mais consistência, tá bom? Então, pra começar, primeira coisa, normalmente, quem tem vergonha de aparecer nos stories, aí o que faz? Essa daí já é um tapa pra metade da galera que tá aqui, porque eu sei que vocês fazem isso. O que vocês fazem? Eu vou fazer stories, então o que eu faço? Eu vou, posto no feed, faço lá um post lá. Oi, já estou aqui pra aprender. Oi, tudo bem? Seja bem-vinda. Acabou de começar, papel e caneta na mão que a aula tá começando. Tô dando o primeiro tópico agora. O que acontece? Normalmente as pessoas têm dificuldade de fazer story. Aí elas tentam enganar o tio Mark. Aí o que essas pessoas fazem? Vão lá, fazem um post incrível pro feed, apertam no aviãozinho e faz o quê? Repostar nos stories. Aí faz o quê, minha gente? Vocês acham que o story é burro? Vocês acham que eles não sabem que é pegadinha do malandro isso que você tá tentando fazer? Tentando enganar o sistema, minha gente? Não cola. Então, assim, eu sei que é difícil e que cada vez mais, e eu tô muito feliz porque eu tenho percebido a energia de vocês no sentido de que, ok, já entendi, preciso fazer story, ok, já entendi, preciso aparecer na minha conta e tô fazendo isso no meu tempo e é assim que tem que ser. Mas o que eu quero que você talvez vire essa chavinha aí é que não adianta você só repostar o que você posta no feed e nos stories. Por quê? Porque se são duas plataformas diferentes, não dá pra você colocar a mesma coisa em um e outro. Porque se fosse pra colocar o mesmo tipo de conteúdo nas duas plataformas, não existiriam duas, não é mesmo? Então, primeira alfinetada do bem, meu amor. Se tem feed, se tem story, se tem IGTV, se tem Reels, se tem 4 opções diferentes de geração de conteúdo pro Instagram, você não vai pegar um e repostar nos outros 3, né, minha gente? Não é isso que o tio Mark quer. Então, assim, vamos focar no que a gente pode ser bom e aí vamos se dedicar. Primeira coisa que você tem que fazer, parar com isso, tá? E por quê? Porque a métrica do Instagram, ela identifica que você só tá repostando o que você escreveu. Então faça pelo menos, eu tô falando que não é pra você repostar nos seus stories, você tem que repostar. Claro, fez um post super legal sobre alguma coisa sobre o seu conteúdo, colocou lá no seu feed, beleza, você reposta nos seus stories em nível de informar a sua audiência, em nível de comunicar que tem um conteúdo novo, mas não achando que por causa desse conteúdo, por causa desse post nos seus stories, o Instagram vai começar a te amar, porque, meu amor, ele não vai te amar, tá bom? Você precisa de muito mais. Assim como nesse mundo real aqui a gente precisa de muito mais para poder se envolver, o tio Mark tá cada vez mais exigente. Lembra disso? Então não é colocando só uma coisa, uma fotinha, um repost que as coisas vão andar. Não vai ser assim, tá bom? Então a primeira dica, para de repostar o que você posta no feed, nos stories, achando que tá arrasando. Porque, meu amor, você não tá. Tá bom? Muito obrigada. Posso postar assuntos diferentes? A gente vai já chegar nesse lugar. Tá bom? E aí, como que eu gosto de... pra cada vez trazer mais clareza pra você, né? Por que tem que ser diferente? Eu gosto de dizer que o feed é como se fosse o nosso cartão de visitas. Quando você entra no Instagram de alguém, é como se você estivesse acessando o cartão de visitas dela. Então você quer ver o que tem ali. Quando você vê aquilo dali, é a sua primeira impressão. Não tem a primeira impressão que fica? Que é aquela que quando a gente chega no lugar e aí a pessoa, tu bate o olho na pessoa, pá, bateu, pá, não bateu? Então é isso que acontece quando a pessoa entra no seu feed. Então por isso que o feed tem que ter harmonia, ele tem que ser relevante, ele tem que ter conteúdo, ele tem que ter ali falando quem é você. Esse é o próximo tópico, tô dando spoiler de mim mesma, eu adoro. Os stories é aquela pessoa que já tá querendo ir um pouco mais além. Então assim, entrou no seu feed, gostou do que viu?
Deixa eu ver os stories dessa pessoa pra ver se essa pessoa realmente conecta comigo. Aí se você vai lá no story e vê a mesma coisa que você viu no feed, vai fazer sentido? Eu quero que você se coloque no lugar de cliente. Quando você vai encomendar um bolo, por exemplo, você vê lá nos stories, você vê no feed, um monte de bolo maneiro. Você vai, entra nos stories, o mesmo bolo que tava ali, não tem quem é a boleira, não tem um depoimento de ninguém, não tem mostrando um bolo que deu ruim, não tem uma piada, não tem uma música, não tem nada que me conecte com aquela pessoa. O que vai acontecer? Você vai brigar por quê? Por preço. E aí aqui, neste lugar, principalmente, o meu maior objetivo é que você nunca entre na batalha de preço. Se você vende bolo, seu bolo é maravilhoso. A vizinha vende bolo, o bolo dela também é maravilhoso. É bonito igual o seu. O que vai fazer a diferença na hora de eu encomendar o bolo pro meu filho de 1 ano? O que vender mais barato. E é por isso que é extremamente importante que a gente se coloque no lugar de diferenciação. Então, recapitulando, feed é cartão de visita. Feed é o ponto de entrada para a pessoa te conhecer, sabe? É o oi, tudo bem? Esse é o seu feed. Os stories é aquele, quero saber mais sobre você. Deixa eu te conhecer melhor? Aí eu vou pros teus stories. Aí você vai dizer pra mim assim, aí eu tenho vergonha. Meu amor, quem tem vergonha, morreu. Não dá mais pra ter vergonha. E aí você vai dizer pra mim assim, porque eu tenho esses casos também, né? De pessoas que falam na minha cara, mas eu já tenho bons resultados. Eu já vendo bem, eu já tô bem do jeito que eu tô fazendo, mesmo vendendo só produto. Aí eu te devolvo com uma outra pergunta. Você não acha que você pode fazer melhor? Então, eu fiz esse desafio na última aula e trago de novo esse desafio para que você se desafie, de fato. Eu trago esse desafio para que você se desafie a aparecer nos stories. Eu tenho uma aluna de mentoria que essa semana a gente teve o primeiro encontro. Aí, de ontem pra hoje, ela fez os primeiros stories. Cara, ela já me mandou mensagem hoje de manhã. Super feliz. Porque pessoas que ela nem sabia que existiam, que estavam ali, já mandaram mensagem no WhatsApp, já agendaram entrega. Então, assim, entender que quem compra de você normalmente é quem tá nos seus stories. Então, se você não tá nos seus stories, você é só mais uma pessoa. A pessoa vai comprar pelo que ela tá vendo no feed. E o feed é o quê? O feed é teu cartão de visita. É exatamente aquele cartão que você pega, que caraca, que cartão bonito, vou comprar dessa pessoa, sem nem saber o que é. O feed tem esse efeito, tá bom? E eu quero te fazer um pedido. Se essa live trouxer algum tipo de insight pra você, eu quero que você printe essa tela, por favor, numa hora que eu estiver com a cara bonita, no final eu vou fazer uma pose para a foto. Mas compartilhe com outras pessoas. Lembra de que o nosso maior objetivo aqui é alcançar cada vez mais e mais pessoas que estejam comprometidas em transformar o ano de 2020 no ano melhor. 2020 está sendo um ano de muitas transformações. Está sendo um ano de muitas novidades. Não vamos colocar de coisas ruins, não vamos focar nesse lado. Então é extremamente importante que a gente fortaleça o nosso movimento. E como que a gente fortalece o nosso movimento? Se conectando com outras pessoas. Então manda essa live para alguém que você acha que merece saber mais sobre isso. Manda mensagem para aquela pessoa que você acompanha no Instagram que tem um negócio incrível e que você sabe que pode ser melhor, entendeu? Dá esse presente para ela. Manda e fala, olha aqui, assiste aqui a aula da Emily, que ela tá falando um negócio aqui que eu acho que vai te ajudar. Tá bom? Nosso convidado, nosso combinado, tá? Vamos lá. Outra coisa, eu gosto de comparar esse nosso conteúdo com o funil. Eu pensei em trazer o funil lá da cozinha e não fui lá buscar. E não tenho uma folha, um pedaço de papel aqui. Vou pegar a minha garrafa de cabeça para baixo. Finge que isso é um funil, né? Aqui é maior, aqui vai afunilando. A boca do funil, não vai ficar legal fazendo isso. A boca do funil, ela vai fazer o quê? É todo mundo. Então, por exemplo, vamos colocar artesanato. Eu vendo artesanato. Então, quem procurar lá artesanato vai entrar na tua boca do funil. Então, essas pessoas vão entrar. O que vai fazer a diferença de quem vai ficar, quem vai de fato ficar quem de fato vai comprar de você, quem de fato vai permanecer ali além daquele primeiro momento?
é a pessoa que se conectar com você. Então, assim, a gente tem que aproveitar essa boca do funil, é o nosso feed. Então, daí a gente já entra no nosso segundo tópico. Qual é o nosso segundo tópico? Falar sobre como ter um feed harmônico, e não no sentido de ser um feed perfeito, com artes incríveis, com artes mirabolantes. Eu não tô falando disso. Eu tô falando de harmonia. Para ser harmônico, não precisa ser feito por um profissional. Para ser harmônico, não precisa ser lindo e maravilhoso. Oi, Raiz! Quanto tempo! Que bom lhe ver por aqui. Não precisa ter 1 milhão de coisas. Você pode simplesmente... Primeira dica que eu te dou, vai lá no Instagram da Mirella, o Interdigital, que tem uma aula só de Canva. E aí você vai entender que para você ter um feed harmônico, você precisa definir coisas básicas. Primeiro, quais são as cores que você vai trabalhar? Qual é a cor que você vai escolher? No meu caso aqui eu uso amarelo, preto e branco. E uso o verde de plantas, né? Por exemplo, hoje eu tô de verde. Então, assim, as minhas cores são sempre essas. Eu sempre vou estar passeando por entre essas 4 cores. Vou ter que contratar uma pessoa para fazer as minhas artes? Não. Vou fazer uma arte que use essas 4 cores e acabou. Vou escolher mais o quê? Fonte. Vou escolher uma fonte só, vou segurar na mão daquela fonte e vou fazer aquilo dali. E aí pronto. E aí, quando eu tiver orquestrado ali, pelo menos os meus primeiros 9 posts, eu vou conseguir ter uma clareza de que existe uma identidade, existe uma coisa fixa. Não é aquele feed que muitas vezes a gente vê, porque depois que apareceu o Canva ele é o rei e é o vilão, né? Porque o Canva facilitou muito a nossa vida, porque a gente entra lá, já tem artes que estão pré-prontas, então a gente muda os textos, muda as cores, salva e posta. Mas é qual o lado ruim? É porque aí tem gente que se empolga. E aí o que a pessoa faz? Ela vai lá no Canva, todo dia ela quer criar uma arte com fundo diferente, todo dia ela quer colocar uma fonte diferente, todo dia ela quer o quê? Uma marmota diferente. Aí o que acontece? Quando chega lá, minha filha, parece o jegue. Sabe aquele jegue de praia? Que a gente vai pra praia do Nordeste, aí tem pendurado, e tem chocalho, e tem não sei o que, e tem não sei o que. Aí o nosso feed fica desse jeito. E não é isso que a gente quer. Por quê? Porque quando a gente tem uma coisa que tá completamente fora de harmonia, a gente não consegue criar identidade com aquilo. Então, o que vai acontecer? Ontem, uma outra aluna de mentoria, que tá mudando, que inclusive hoje eu até postei nos stories sobre a marca dela, da Mishka, ela tá mudando toda a identidade visual dela. Então, ela aterrou a marca dela em 2 cores, coral e azul. E aí, uma das linhas editoriais que a gente determinou pra ela foi que a gente fizesse uma pasta no Pinterest e ela procurasse coisas que são coral e azul. Então, a partir de hoje, se você vê um quarto com coral e azul, é como se fosse a casa... Como seria o quarto da Mishka? O quarto da Mishka seria assim. Um sorvete coral e azul. Seria assim. Então, é você realmente aterrar as suas cores. Isso é muito poderoso. Porque se você consegue entrar na mente da pessoa a partir da sua cor, a partir das cores que você escolhe, quando a pessoa vê aquilo, ela lembra de você. Isso já acontece comigo, por exemplo, por causa do amarelo. As pessoas veem uma coisa amarela, elas imediatamente me ligam a minha pessoa. Por quê? Porque eu tento usar o tempo inteiro amarelo. Amarelo é a minha cor. Amarelo aguça a criatividade. Amarelo tem a ver com energia. Amarelo é alegria. É o que eu quero que as pessoas pensem sobre mim. Então, quando a pessoa vê qualquer coisa amarela, caraca, isso é a cara da Emily. Entendeu? Ela tá falando que tá confusa nessa parte. Explica melhor qual é a sua dúvida e aí eu te respondo depois. A Mirella tá dizendo aqui que a aula explica tudo bem direitinho sobre o Canva. Com certeza vai ajudar a criar seus posts. Exatamente, tá no link da bio dela. E é isso que eu falei. Vai lá, eu tenho 3 mentoradas que foram lá e conseguiram começar a criar. Porque uma das coisas que às vezes nos paralisa é a falta de conhecimento. E aí você diz logo uma desculpa. Eu falo pra você, olha, você precisa ter um feed harmônico, você precisa ter uma simetria. Seja simples, mas seja coerente. Aí a pessoa vira pra mim e diz, eu não sei usar isso. Aí eu digo assim, meu amor, então aprende. Né? Eu acho que a gente não tem que aprender tudo, eu acho que não temos que saber tudo, mas o que a gente precisa, pelo menos para começar, as coisas mais simples a gente precisa conhecer. E se nesse momento você não tem condições de pagar um designer, eu aconselho fortemente que você aprenda a mexer o mínimo possível no Canva, porque isso vai dar um tom profissional para você.
sabe? Então, é aquela coisa. A minha mãe usa Canva, gente. A minha mãe, ela até um dia desse ela não tinha Instagram. Agora minha mãe faz stories. A minha mãe faz Canva. Minha mãe faz convite do terço da família no Canva. Então, se a minha mãe faz, tenho certeza que você faz. Eu não tô menosprezando a minha mãe. Só tô dizendo que é uma pessoa que não tem muita ligação com o mundo digital, né? E ela tá fazendo. Então, não tenham uma desculpa para não fazer, tá bom? E se coloquem sempre no lugar de cliente. Quando você entra no Instagram e você vê que a coisa tá mais ou menos organizada, que tem uma cor, que tem fundamento, que tem posts falando sobre conteúdo, que tá explicando quem é, que tá dizendo quem tá por trás daquilo ali, que tá dizendo o que faz, como faz, por que faz, é muito mais fácil de você fechar a venda. Vamos trazer pro campo de roupas femininas, né? Quantas lojas virtuais você vê vendendo as mesmas roupas? Principalmente essas lojas que vendem fast fashion. Saiu a tendência do tie-dye. Todas as lojas vendem tie-dye. Aí, se a loja não tem uma coisa diferente, se não tem uma coisa que tu fala assim, caraca, essa loja tem tudo a ver com o que eu gosto, nossa, essa loja tem tudo a ver com o que eu quero pra mim, nossa, eu tenho que usar dessa loja. Se você não tem esse lugar diferente, seja porque você tem um atendimento diferente, seja porque você tem um brinde diferente, seja porque você tem uma causa diferente, as pessoas vão querer procurar o que vende mais barato. Até porque, por exemplo, o tie-dye é uma tendência do momento. Então assim, a pessoa não vai querer comprar uma coisa de R$1 milhão, uma coisa que ela vai usar rapidinho, que daqui a pouco já tem outra tendência. Então é você de fato se colocar no lugar de, beleza, preciso investir nisso. Ai, Emily, você mais uma vez, agora não basta eu aparecer nos stories. Agora eu vou ter que fazer um feed bonito. Minha filha, deixa eu te contar uma coisa. Eu não falei que ia ser fácil, nem falei que era simples, porque assim como eu digo no campo da dieta, que se fosse fácil todo mundo seria a Sabrina Sato, a gente diz a mesma coisa aqui, né, sobre Magazine Luiza. Se fosse fácil, meu amor, tinha Magazine Luiza aos montes, tá bom? Então, se coloca no lugar de aprendiz, se coloca no lugar de executora e, sobretudo, de clareza de aonde você quer chegar. Porque se você quer chegar longe, isso é só o básico, isso é só o começo. O que a gente está compartilhando aqui, né, ao longo de todas essas aulas, desse cronograma de aulas, as terças, quartas e quintas, elas vão te ajudar, elas são um aquecimento para o que você ainda pode construir até o final desse ano. Então, assim, não é fácil você ter uma rotina organizada. Não é fácil você montar o seu preço. E não é fácil você identificar como diferenciar o seu feed dos seus stories e ter consistência e criar posicionamento. Nada disso é fácil. E é justamente por isso que a gente se uniu para criar um produto, uma mentoria em que a gente vai conseguir trazer de maneira muito mais particular de cada caso esses 3 pilares, tá? Mas eu tenho certeza que só de estar acompanhando essas aulas gratuitas que a gente está fazendo semanalmente, você já vai ter resultado. Porque a gente já tem visto o resultado nas pessoas. Então, mais uma vez, pega esse aviãozinho, ó, eu espero que minha mão esteja na direção certa. Pega esse aviãozinho, manda para muitas pessoas, entra na nossa comunidade. Lá no link da minha bio, tem lá o Linktree da comunidade 3P. Entra, é uma comunidade silenciosa, não tem bom dia, boa tarde, boa noite, não tem um sim carinhoso batendo assim o coração, tá? Lá é um lugar de puro conhecimento, é de informação. Lá a gente vai ativar os teus lembretes para que você saiba a hora que a aula está começando. Lá você vai saber quais vão ser os temas das aulas em primeira mão, porque esse é o diferencial. Se você tá lá, você consegue se programar para participar. E a partir da semana que vem a gente vai começar a abrir um espaço, um horário lá no grupo só para tirar dúvida. Porque o nosso intuito é que de fato a gente consiga segurar na mão dessas pessoas e fortalecer a nossa comunidade. Porque é isso que é o mais importante pra gente. Que de fato a nossa comunidade cresça. E que a gente seja 3P, minha filha, na vida, tá bom? Produtividade, planejamento financeiro e posicionamento digital. Cara, se quando eu tivesse começado, eu tivesse tido esse apoio, hoje eu estaria em um outro lugar. Mas, como eu bem postei ontem nos stories, né? A gente tá onde a gente tem que estar. Tudo acontece no tempo certo. Então, eu tenho certeza que se a gente está aqui nesse momento, e se você está aqui assistindo essa aula e anotando e disposta a aprender, de fato é porque esse é o seu momento de levar o seu negócio para um outro lugar. Então, a melhor maneira de fazer isso é, de fato, se conectando a pessoas que também querem o que você quer. Tá bom? Vamos lá.
Uma outra coisa que eu coloquei, que eu trouxe aqui nas minhas anotações, que as pessoas falam muito sobre como se diferenciar. E aí eu trouxe três casos aqui. O primeiro é de serviço, que é do @LidianeNutri. Ela é uma nutricionista do Rio de Janeiro. E aí ela ajuda mulheres que querem emagrecer. Basicamente o público dela é feminino. E aí você diz assim, e aí você vai me dizer, mas eu vendo, né, eu sou nutricionista. Como é que eu vou vender? Só vendo consulta, eu não tô tendo atendimento. Então o que você faz? Se você entrar no Instagram dela, vou dar de novo porque é pra vocês de repente irem lá e verem o que eu tô querendo dizer, né? É Lidiane, normal, @LidianeNutri. Ela traz um monte de dica de receita. Ela traz sobre os benefícios dos alimentos. Ela dá dica para quem mora no Rio de Janeiro de onde tem determinado produto e é mais barato. Ela fala de suplementação. Ela fala de um monte de coisas. Então, assim, por mais que você hoje não possa fazer uma consulta com ela, você vai aprender muito com ela. E no dia que você, de fato, precisar de uma nutricionista, é ela que você vai contratar, tá? Esse é o primeiro exemplo. Deixa eu voltar aqui, verdade, depois que comecei a acompanhar vocês, minha mente abriu. Estou caminhando e vou chegar lá. Exatamente, Gilmara, exatamente. Não li a dúvida da Tayla, mas depois você fala... com poucas aulas que eu tô tendo, estou crescendo muito, principalmente a conhecimento. Agradeço muito a vocês por isso. É só o começo, Tayla, eu tenho certeza. Mirella é da Interdigital, Inter.digital, tá? Deixa eu continuar aqui. Um outro exemplo que eu trouxe... é daqui de Manaus, os dois próximos exemplos são daqui. @Mesa em Detalhes. Ela é minha mentorada, mas a gente ainda não começou. A gente só fez o primeiro encontro. Por que eu trouxe ela? Ela vende mesa posta, capa de suplá, guardanapo. E onde ela se diferencia? Porque ela traz dicas de tudo que seja relacionado a receber. Então, assim, ela bota lá... dica por exemplo, bolo, vai ter festa junina, época de festa junina. Todo mundo que estava vendendo kit de festa junina, ela compartilha. A pessoa faz um cupcake diferente, ela compartilha. A pessoa vende vasos bonitos para casa, ela compartilha. Então, assim, acaba que ela vira uma grande influenciadora do próprio negócio dela. Então, assim, particularmente, eu como cliente dela, né? Hoje ela é minha aluna, mas antes disso, eu fui cliente dela. Ela traz muitas dicas que fazem com que eu, vou comprar. Acredito nessa pessoa. Nossa, parece gostoso, né? Se ela tá dizendo que é bom. E esse é o poder, de fato, de a gente se tornar influenciadora do nosso negócio. E aí você me diz, se ela vendesse ela vende o quê? Capa de suplá, ela vende mesa posta, ela vende guardanapo. Se ela se prendesse em só postar sobre isso nos stories dela, o que ia acontecer? Ela ia ser só mais uma pessoa vendendo capa de suplá e guardanapo. Você percebe o poder que tem quando você assume o lugar de influenciadora do seu próprio negócio? Então, assim, você entra no feed dela, e é o que a gente vai ajustar na mentoria, só tem capa de suplá, guardanapo, porta-guardanapo, um monte de coisa incrível. Tu vai nos stories dela, é uma mina de ouro. E aí o que ela diz, Emily, as pessoas ficam mandando direct que eu não tenho como dar conta disso. Imagina depois que ela alinhar o feed dela. Então, é isso que eu falo de se desafiar, sabe? A Gilmara trabalha com artesanato. De repente, é de você começar a compartilhar outras pessoas que fazem produtos que casam com o que você está vendendo, sabe? Eu fiz um post essa semana sobre como é importante a gente fazer parceria. O 3P é uma parceria. Antes de ser uma sociedade, é uma parceria. Porque a gente está se unindo e aí a partir disso a gente está trocando audiência, a gente está trocando conhecimento. E aí às vezes a gente fica tão preso nesse lugar de preciso vender, preciso crescer, preciso faturar. E aí você esquece que existem oportunidades maravilhosas de parceria que vão te trazer conhecimento, faturamento, engajamento de maneira orgânica. Que é a partir de quê? Dessa troca que a gente faz. Sabe? Logo no começo alguém falou aqui, oi, sou amiga da Tati. A Tati fala de produtividade. E aí ela já tá aqui comigo. Isso é o que? É fruto da parceria. A Gilmara, ela começou aqui, mas hoje ela já fez um post falando sobre a Carol. Por quê? Porque ela já se conectou com a Carol também. E esse é o poder da comunidade, esse é o poder da parceria. E é isso que eu trago muito sempre aqui, sabe? A gente pode se diferenciar a partir de muitas coisas, muitas coisas. E aí é um detalhe que faz a chave virar, tá? Outra pessoa que eu queria muito trazer, porque esse caso é o mais incrível, é o Mr. Cake.
Gente, Mr. Cake é um cara daqui que ele vende cookie. Aí ele diz que é o melhor cookie do mundo. Olha só que poderoso. O melhor cookie do mundo. Ele vende uma caixa de cookie com 4 cookies, custa R$70. Aí você vai me dizer assim, você não conhece o Mr. Cake, tá? Aí você vai me dizer, meu Deus, R$70, 4 cookies. Cara, o cookie dele é um negócio imenso. É assim, agressivo. O cookie dele vem numa caixa transparente com um laço. O papel de seda é personalizado. Vem numa sacola maravilhosa. É uma experiência. Então, assim, você tá pagando R$70, não é pelos 4 cookies. Não é só o cookie que você vai comer. Você tá pagando por tudo isso, pela experiência que é comer o cookie do cara. Hoje ele tem uma audiência tão poderosa, a presença digital dele chegou num lugar tão grande que hoje ele tá vendendo um curso. Nesse momento ele tá com o carrinho aberto, ensinando as pessoas a fazerem o cookie que ele vende como o melhor cookie do mundo. Esse é o poder da conexão. Se ele fosse só mais uma pessoa que vende cookie, o feed dele ia ter só foto do cookie. Os stories dele só iam ter foto e cardápio do cookie. Mas não. Ele botou a cara dele. E ele bota lá o cookie, a mágica no forno. E ele bota o cookie lá, quando ele bota o cookie cru. E aí o cookie vai crescendo, o cookie vai mudando. O recheio quando abre, né? E ainda tá quente e derretendo o chocolate. Então assim, isso tudo é experiência. Você entra no negócio dele. Tanto que eu, entre conhecer o cookie e comprar o cookie, não foi nem uma semana. E só demorou esses tempos porque ele só faz entrega aos sábados. Porque se ele tivesse no dia que eu entrei no Instagram dele, eu tinha ido lá no dia comprar. Vocês entendem o poder da conexão? O poder que é você de fato estar aqui disponível falando do seu porquê? Entende? Tá? E antes de ir pro último tópico, eu quero te lembrar que essas aulas, elas não estão ficando salvas, tá? Então quem tá aqui vai assistir. Quem não tá, não vai assistir, tá? E por que a gente não tá deixando salvo? Para poder manter o nosso compromisso com as pessoas que estão na nossa comunidade. A gente disse que não ia ficar salvo, então a gente não vai deixar salva. Eu sei que às vezes as pessoas depois mandam um direct, ai, poxa, eu perdi, só peguei o final, qual foi a primeira dica que você deu? Eu até dou ali uma pincelada no direct, mas eu digo, eu não posso te dar essa aula, o acesso a essa aula. Porque essa aula é um presente de quem está participando da nossa comunidade. Para quem de fato está querendo construir um caminho diferente. Não é só assistir uma aula e ir embora. A gente realmente quer que vocês consigam aplicar a multipotencialidade do empreendedorismo no negócio de vocês. Tá bom? Então, vai pra comunidade 3P, tá? Antes de ir pro último tópico, eu quero coração. Muito coração, gente. Eu tô vendo pouco coração hoje. Não falei, vocês só mandam coração quando eu digo que eu tô carente, né? Aí eu tenho que ficar aqui me lamuriando, dizendo que preciso de um coração para que vocês me valorizem. Meia dúzia de coração, minha gente. Muito obrigada, gosto de muitos corações, muito obrigada. Vamos continuar. Agora, papel, caneta na mão. A parte mais importante desta live, desta aula, vai começar agora. Se você está chegando agora, agora é a hora real do conteúdo mais poderoso dessa aula. O que é? 5 dicas de como aumentar o seu engajamento nos stories. Isso é parte de um conteúdo que eu só dou para as minhas alunas de consultoria de linha editorial. É um conteúdo que eu não compartilho gratuitamente. Eu tô fazendo isso aqui hoje porque eu sei que a gente está construindo uma comunidade extremamente comprometida e é isso que eu quero. Que a gente cresça junto, que a gente tenha resultado. Então agora vamos anotar e eu quero que a partir de amanhã vocês comecem a colocar essas 5 dicas em prática. Se vocês fizerem essas 5 dicas, se vocês colocarem em prática, vocês vão conseguir driblar aí todas essas mudanças que o Instagram está fazendo e de fato aumentar não só o número de visualizações, mas o número de pessoas interessadas no seu produto ou serviço. Porque esse é o nosso objetivo, né? Aqui a gente não está construindo uma comunidade de blogueiras, embora nada contra as blogueiras. Aqui estamos construindo uma comunidade de empreendedoras. Então, aqui a gente vende o que a gente quer vender da melhor maneira, da maneira mais autêntica possível, tá? Então vamos lá, papel, caneta na mão. Primeira dica, apareça. Ai, Emily, de novo essa história de aparecer. Sim, meu amor,
todas as aulas aqui, eu sempre vou dar um jeito de dizer pra você que o único jeito de você crescer nos stories, de você crescer no Instagram, de você crescer no mundo digital é aparecendo, tá bom? Então vamos nos desafiar. Terça-feira, na quarta-feira, na verdade, tanto eu quanto a Mirella recebemos a mensagem de uma psicóloga. Falou que ela tinha maior dificuldade de gravar story, que ela tinha muita vergonha, mas que a partir da nossa live ela entendeu que era importante compartilhar a história dela e ela foi lá, fez stories, se desafiou, fez o negócio acontecer e aí teve um super retorno. Então assim, é isso que faz valer a pena, sabe? Vai lá, experimenta, faz dar certo e depois volta pra contar pra gente que deu certo, tá? Primeira coisa, apareça. Um plus dessa primeira dica, não adianta aparecer. Que tal criar uma rotina? Se você observar, muitas pessoas que você segue, elas fazem as mesmas coisas todos os dias. Atenção, não estou falando que elas dizem as mesmas coisas. Elas simplesmente mantêm uma rotina de story. Então como é isso? De repente no teu bom dia, sabe? Se você é uma pessoa que gosta muito de tomar café e a sua audiência gosta muito de café, começa o dia mostrando seu café. Se você é uma pessoa que trabalha até mais tarde, mostra quando você estiver apagando a luz da sua empresa. Se você é uma pessoa que valoriza muito o final da tarde, mostra o pôr do sol. Todo dia. Todo dia, Emily? Todo dia. Porque aí as pessoas já vão ficar esperando aquilo ali. E aí no dia que você não faz, as pessoas de fato sentem falta. Então assim, ser consistente é extremamente importante quando a gente fala de engajamento na nossa comunidade, de construção de autoridade. A gente precisa persistir. Não vai ser só um dia tu mostrando a tua xícara de café de manhã que as pessoas vão associar aquela xícara de café a você. Mas se você todo dia mostrar a sua xícara de café dando seu bom dia, as pessoas vão de fato, nossa, olha o café que a Emily toma. Tá bom? Apareça. E aí, dica plus do item apareça crie uma rotina. Eu, infelizmente, não consigo fazer isso porque, né, enfim, o Otto é muito pequeno. E aí eu já começo a trabalhar 10 horas, que é quando a Antônia chega pra me ajudar com o Otto. Então, 10 horas eu já vou começar a atender. Então, normalmente eu tento aparecer antes das 10 e aí depois das 10 eu venho com mais calma. Mas é muito poderoso. Quando eu não apareço pela parte da manhã, as pessoas sentem falta. Emily, cadê você? Aí eu, ai, gente, estava aqui meio enroladinha. Tá bom? Segunda dica, use legenda, tá? Eu sei que dá um pouquinho de preguiça, mas assim, fez um story, oi gente, bom dia, tudo bem, como vocês estão? Bota a legenda, bom dia. Resume o que você tá falando naquele story na legenda. Porque o que acontece, e aí você vai perceber que você também faz isso. A gente assiste muitos stories no silencioso, certo? A gente só vai passando. A gente só para naquele que a gente acha muito interessante. Então é extremamente importante que a gente avise pra pessoa, sabe assim? A gente é movido a comando, o ser humano é movido a comando. Então assim, usa a legenda sempre. Pode ver nos meus stories, eu sempre faço legenda. E aí, hora ou outra, bota lá um símbolozinho do ligue o som. Que é aquele efeito manada. Tipo, liga o som. É mesmo, vou ligar. Tá bom? Recapitulando, primeira dica, apareça. Dica bônus da dica 1, crie uma rotina. Segundo tópico que eu esqueci, use legenda. Segundo tópico, use legenda e coloque o símbolo para ativar o som. Isso faz muita diferença. Olha, a Luane tá falando aqui que isso faz muita diferença. E faz muita diferença colocar legenda. Muita, porque às vezes se você só aparece ali, a pessoa pra te ouvir, cara, coloca no lugar. Eu dificilmente escuto os stories. Só de pessoas muito específicas que eu paro pra escutar. Mas de modo geral a gente não escuta. A gente só lê o que tá escrito. Então por isso que é importante, tá? Terceiro e super poderoso e que assusta muitas pessoas gere interação. Deixa eu dar um gole aqui. Fiquei com a garganta seca, eu não tomei uma água. Terceiro tópico, gere interação. Emily, mas interação como assim? Quando a gente faz os stories, a gente rola pra baixo, aí tem GIF, relógio,
cronômetro, várias coisas. Aí tem entre eles lá pergunta, enquete e quiz. Esses 3 vocês podem usar constantemente. Aí você vai me dizer assim, ai, mas ninguém interage com a minha caixinha. Aí eu vou dizer assim, você não tem amigas? Pede pra sua amiga começar. Porque às vezes, mais uma vez, é o efeito manada. Quando você começa a perceber que outras pessoas estão perguntando daquela pessoa, aí você cria coragem e pergunta também. Então, assim, cara, apoio. A gente tá aqui, nessa live aqui, nós estamos falando com empreendedoras, a gente tá falando de uma rede de apoio. Então, assim, viu a caixinha da amiga? Pergunta. Eu sempre respondo as caixinhas das minhas amigas. Quando eu vejo lá, minha filha, eu invento uma pergunta. Pergunto. Por quê? Porque eu sei que a partir daquela pergunta que ela vai responder pra mim, outra pessoa da audiência dela vai criar coragem e vai perguntar também. Então, assim, tudo é costume, tudo é educação. Crie esse tipo de engajamento. Outra coisa, faça enquete, né? Daquele lá que dá 2 opções. Dica de ouro. Ouro. Nunca coloque com uma das opções, uma opção negativa. Por exemplo, você quer saber mais sobre stories? Aí você bota lá sim ou não. Aí sempre tem aquele estraga prazer, sabe? Aí vai lá e bota não. Eu sou aquela criança mimada que me troco com quem escreve não nas enquetes. Então, assim, pra evitar esse tipo de coisa, o que você faz? Quer que eu fale mais sobre stories? Sim ou claro? A pessoa vai apertar um dos 2. E aí o Instagram vai entender que aquele story é poderoso, vai mostrar pra mais pessoas e você vai ficar feliz, tá bom? Então, recapitulando. Usou enquete, nunca coloca o negativo, sabe? Algo que não vai ser legal pro que você tá querendo construir. Quer saber mais sobre isso? Aí a pessoa vai lá e bota não. Aí eu fico assim, ó. Sabe o que eu faço? Vou lá e olho quem foi que respondeu não. Ah, respondeu não, é? Pera aí. Tá? Criança mimada. 4. Peça pra voltar aos stories. Fez uma enquete, achou que... né? Fiz uma enquete. Quer saber mais sobre story? O que você quer falar sobre story? Um exemplo, né? Porque a gente tá falando sobre isso aqui. Não, outra coisa. O que você quer saber sobre empreendedorismo feminino? Aí eu fiz a caixinha. Aí no story seguinte eu comecei a falar sobre empreendedorismo feminino. Falei. Gente, eu acabei de colocar uma caixinha aqui. Se você tem alguma dúvida sobre isso, volta lá e me faz uma pergunta que amanhã eu vou responder todas. Aí a pessoa vai fazer o quê? Olha, vou voltar. E aí a pessoa volta e te responde. Tá? Então usa esse mecanismo de voltar o story anterior. Respondeu a minha enquete? Cara, não respondeu a minha enquete, não custa nada. Volta o story anterior e responde pra mim. Me ajuda, sabe? Cria esse vínculo, porque aí a pessoa, sabe o que acontece? A pessoa fica com vergonha. Você não fica com vergonha? Quando você vê, quando a pessoa pede, você respondeu, eu não acredito que você não respondeu a minha pesquisa. Volta 2 stories e responde. Aí o que você faz? Eu, pelo menos, eu fico constrangida. Meu Deus do céu, eu não respondi. Aí eu vou lá, volto e respondo. Tá? Outra coisa, 5, crie quadros. O que é criar quadros? Hoje os stories, gente, se a gente for perceber, a gente tá passando cada vez menos tempo na frente da televisão, certo? Então, as redes sociais são um lugar onde a gente mais se conecta com outras pessoas. A gente quer saber das coisas, a gente quer saber do mundo, as pessoas estão aqui. Então, assim, cria dias em que você fala toda vez na semana sobre aquela coisa, sabe? Por exemplo, se você vende a Loane, que é arquiteta, um exemplo, tá, gente? Toda segunda-feira ela começa... Vamos levar pro fim de semana, que eu tive uma ideia melhor para o fim de semana. Todo sábado ela mostra casas de férias, casas de pousada, assim, sabe? Então, assim, todo sábado ela vai e mostra, hoje é o dia do lazer, né? Então vamos mostrar planos, vamos mostrar... Ai, meu Deus, fugiu. Projetos de casas incríveis, casas de férias incríveis. E aí, todo sábado ela mostra casa de férias. Um exemplo. Dia de segunda-feira, ela vai mostrar coisas... quinta-feira do TBT, ela vai mostrar projetos antigos, alguma coisa de arquitetura antiga, alguma coisa, alguma história de alguma obra legal, de algum monumento de um país, enfim, tô viajando. Mas assim, com roupa dá pra fazer a mesma coisa, sabe? Um dia você bota só foto de cliente, hoje vai ser o dia no outro dia você vai fazer o dia do provador, no outro dia é o dia da inspiração, no outro dia é o dia do não sei o que, entendeu?
Não entendeu, né? Porque o meu exemplo foi meio ruim. Vou fazer de novo. Tá, olha só. Se você tem uma loja de roupa, na segunda-feira você faz a segunda do provador. Na terça você faz a terça das clientes. Então você posta várias fotos das clientes que usaram as roupas no fim de semana. Na quarta, você vai fazer um dia de tendências. Então, todas as tendências da moda você mostra na quarta. Na quinta, você mostra fotos de pessoas famosas que estão seguindo aquela tendência. Entendeu? Na sexta, dicas de looks para o fim de semana. Vou fazer só isso? Não, não vou fazer só isso. Mas além dos stories que você já faz normalmente, você criar meio que uma novelinha, como toda segunda-feira você fala sobre aquela coisa. Toda terça-feira você fala sobre aquela coisa. E aí você vai cada vez mais adotando, educando a tua audiência a te acompanhar pelos stories, porque aí o teu conteúdo vai ser muito poderoso pra ela. Ela vai querer acompanhar, sabe? Começou faz tempo, cheguei agora. Maiara, começou faz tempo, já tô terminando. Mas se você quiser acompanhar essa aula, ver a reprise, entra lá no link da minha bio, recadinho pra todo mundo que tá aqui, que chegou depois. Essa aula, ela não vai ficar salva, ela faz parte da programação da comunidade 3P. Então, entra lá no link da bio, que no fim de semana a gente libera o link do 3P Flix pra vocês verem as aulas da semana, tá bom? E aí o último, e claro que eu não poderia encerrar sem uma chicotadinha, não é mesmo? Que não basta aparecer, a gente tem que ser o quê? Consistente. Então, não adianta fazer só uma semana e aí me mandar mensagem e dizer que não deu certo. Aí eu vou dizer, meu amor, você fez uma semana, você já quer resultado, linda? Não dá. Então, assim, experimenta. Quando eu começo as minhas mentorias nos planos de 10 encontros, no primeiro dia eu dou um manual de 90 dias. Porque eu acho que o maior desafio é a gente ser consistente durante 90 dias. Então, assim, estabelece um dia, vou começar hoje. Beleza, eu vou começar hoje. Então, a partir de hoje, durante 30 dias, eu vou fazer exatamente isso. Eu vou postar todos os dias nos stories, eu vou postar no feed, eu vou tentar ser coerente, eu vou tentar mostrar mais da minha história, eu vou tentar mostrar cada vez mais os meus serviços, vou mostrar bastidor, vou mostrar tudo. E aí, daqui a 30 dias, a gente conversa. Tá bom? Eu acho que essa é a maneira mais impactante da gente, de fato, medir resultado. Porque não adianta a gente fazer uma coisa uma vez e querer resultado. Ninguém vai... Já pensou que bênção seria se a gente fosse uma vez pra academia e voltasse magra? Eu, minha filha, não ia ter Sabrina Sato certo nesse mundo. Porque toda vez que eu fosse, eu ia voltar mais top. Não é assim na vida real, tá? Então, acompanhe as nossas aulas. Bote em prática o que a gente está trazendo aqui. Não é à toa que a gente está pedindo para vocês trazerem papel e caneta, porque aqui vai sair muito insight. E lembra que Tati, Carol e eu, a gente investe muito em conhecimento. Então, nada do que a gente fala para você, a gente fala da nossa cabeça, a gente inventa. São coisas que são do nosso fonte, das nossas experiências, dos nossos estudos. Então, valorize esse compartilhamento. A gente não tá vendendo nada para vocês. A gente, de fato, quer que você cresça e quer que você leve a nossa mensagem para cada vez mais pessoas. Então, esteja com a gente sempre. A partir da terça-feira que vem, a gente começa uma nova maratona de aulas. Terça falando sobre produtividade, quarta falando sobre finanças, quinta falando sobre posicionamento. Lembrando que na terça-feira, à tarde, eu aqui antes da live da Tati, que é às 18 horas horário de Manaus, 19 horas horário de Brasília, eu aqui às 16 horas horário de Manaus, 17 Brasília, tenho sempre a live com uma convidada. Então é muito importante que a gente mantenha esse processo, sabe? Cada vez mais estudando, cada vez mais compartilhando, cada vez mais crescendo. Porque, acredite, essa é a era da generosidade. A era da generosidade chegou. Então, quanto mais a gente compartilha, quanto mais longe a gente consegue levar a nossa mensagem, mais a gente cresce, tá? Então, é isso. Vou fazer pose pra foto, tá? Vou tirar os comentários, porque eu acho que essa é a hora mais importante. Calma aí. Desativar os comentários, tá? Quero uma foto bem bonita. Foi, gente? Foi, né? Foi. Sei que foi. Deixa eu voltar aos comentários.
posta, eu vou agora, quando eu terminar essa live, eu vou postar uma foto lá no meu feed. No meu feed, olha aí, ó. Saí da live, vou pro feed. E aí eu quero muito que você vá lá e compartilhe qual foi o principal insight que você teve nessa aula de hoje. É muito importante que você vá lá e conte pra mim. Porque quanto mais você me diz como eu te ajudei, mais eu consigo te ajudar. Tá bom? Obrigada pela propagação de conhecimento. Tayla, Jo, Moda Atual, Woodstock, Clínica, a Lilian, Tainá, muito obrigada. Fabi tá aqui, muito obrigada por vocês terem aqui mais uma aula. E é isso, tá? Eu vou postar agora uma foto minha e eu quero que você vá lá e me conte que lição você tirou da aula de hoje, tá bom? E é isso, cara. Depois que a gente começa, a gente não para mais. É o meu compromisso com você. Toda quinta-feira, meio-dia, eu tá aqui pra te contar alguma coisa que eu aprendi e alguma coisa que eu quero que você coloque em prática aí no teu negócio também, tá bom? 2020, gente, vai ser um ano de transformação. Ele tá sendo, mas ele não precisa ser um ano ruim. A gente tem que transformar tudo que aconteceu nesse primeiro semestre, tudo que ainda está acontecendo nesse novo normal, em coisas boas. E a gente vai conseguir. E a gente consegue como? Se unindo. Cada vez que a gente se une a pessoas poderosas e pessoas que querem a mesma coisa que a gente. Tá bom? Luiz ainda tá aí. Um beijo, gente. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. Muitíssimo obrigada. Até terça, na minha live aqui com uma convidada. E lá na live da Tati para falar sobre produtividade. Tá bom? Um beijo, Dani, agora que eu te vi. Tchau, 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 gente. Fiquem com Deus, fiquem com Deus. Tchau.